Fala, bebês. Eu vou fazer esse vídeo aqui ensinando a fazer essa conta, explicando as partes teóricas, mais pro Raimundo, que não foi hoje, para ver se pra ele não se prejudicar tanto. É nós, camaradagem. Então bora lá. Esse cálculo, mano, ele é para calcular a concentração de titulante e da solução titulada. Ou seja, ele vai querer calcular a concentração de íons que a gente vai ter de cada um dos dois. No caso, ele vai querer saber a concentração da prata, que é do AgNO3, e vai querer saber a concentração do cloro, do NaCl. Aí ele vai fazer a titulação. De acordo com como tu vai botando o titulante, o cálculo vai sendo desenvolvido. Então tu vai ter alguns momentos no cálculo, que é um momento importante que tu tem que colocar. Que é o momento antes de fazer a titulação, antes de começar a gotejar qualquer coisa de nitrato de prata, tu vai ter esse momento antes. Então tu já vai fazer esse tipo de um cálculo bem pequenininho. Só que antes da gente entrar no cálculo, eu tenho que te passar uma informação que foi dada hoje que eu não sei se tu pegou, que é em relação a esse KPS aqui, ó. Esse KPS igual a concentração dos íons. Essa informação tu já sabia. Aí te dá aqui o KPS é igual a concentração dos íons prata e cloro, igual a 1,8 vezes 10 a menos 10. Só que ele quer o PAG e o PCl. Como é que ele faz? Esse PAG e esse PCl a gente vai fazer fazendo a multiplicação de menos log em toda a equação. Quando tu faz a multiplicação de menos log em toda a equação, tu vai ter o Ag convertido para PAG e o cloro convertido para PCl. E 1,8 vezes 10 a menos 10 convertido para 9,47. Tu pode fazer na calculadora só para confirmar esses valores, tá? Mas eu já fiz, tá certinho. Então isso aqui é uma informação que tu tem que ter, porque o PAG e o PCl eles vão ser derivados agora dessa multiplicação por menos log. Entende? O resto é manipulação matemática que tu já conhece. Vamos à fórmula, uma fórmula que ela utiliza, que ninguém está colocando como fórmula, mas tem essa fórmula que ela vai utilizar. Essa fórmula aqui que é a fórmula de concentração. O que tu vai fazer nessa fórmula aqui? Aqui nessa concentração aqui, tu vai estar colocando a concentração do que tu quer encontrar, ou seja, da substância, nesse primeiro momento, da substância que já está aqui no Erlenmeyer. E essa concentração, como a gente vai estar titulando o AgNO3, essa concentração vai ser igual ao volume inicial aqui da concentração, o volume inicial da concentração, vezes a molaridade da concentração, que essa molaridade é a concentração molar, que no caso do NaCl é 0,1 molar. Entende? Então aqui, nessa primeira concentração que é o que vai estar no Erlenmeyer, sério, o volume inicial e a massa do NaCl, menos o volume de quem? Da quantidade de nitrato de prata que vai ser titulado, a quantidade de prata que eu vou estar titulando, vezes a molaridade do nitrato de prata, que aqui no caso também é 0,1 por coincidência, mais a concentração do nitrato de prata na solução. Entende? Dividido pelo volume total. O que é esse volume total? Esse volume total é o volume que tem no Erlenmeyer, mais o volume que tu está titulando. Por exemplo, se eu tenho 100 ml e titulei 10, o volume total é 110. Aí eu coloco dividindo bem aqui. Beleza? Mas bora começar os cálculos. Vou começar a analisar a situação. Aqui eu tenho NaCl, ainda não titulei nada, então vai ter esse primeiro momento. Antes do início da titulação. Antes de eu começar a titulação. Se é antes de eu começar, eu ainda não titulei nada de nitrato de prata. Portanto, não tem como eu ter nada de prata dentro da solução ainda, da solução que vai ser titulada, da solução que vai receber a titulação, o titulado. Ele não vai ter nada de nitrato de prata. Então, a concentração de nitrato de prata na solução antes do início é 0. E a concentração de cloro é a concentração que já está dando, porque como não houve nenhuma alteração, continua sendo 0,1 molar. Aí eu quero encontrar esse cloro em PCl, que é dessa forma aqui, da mesma forma multiplicando por log para te encontrar o PCl. Tudo que tu quiser converter para PCl ou PAG, multiplica pelo menos log. Então vai ficar 0,1 molar, perdão. Aí convertendo para PCl, eu vou multiplicar por menos log, que vai ficar PCl igual a 1. Fazendo a calculadora 0,1 molar vezes menos log vai dar 1. Então tu já tem o quê? A concentração de PCl na solução antes do início da solução. Aí vem agora a segunda parte, que é quando a gente vai começar a titular. Aí ele vai fazer a titulação inicial, ele vai adicionar 20 ml na titulação. Então como é que vai ficar? Eu primeiro quero encontrar a concentração
de cloro. Concentração de cloro que vai estar dentro da minha solução. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a concentração de cloro é igual. Aí, vai usar essa fórmula aqui, ó, o volume de cloro que eu tenho. Qual é o volume de cloro que eu tenho na solução? O volume de cloro já. O volume da solução é 100 ml, sempre colocando a unidade, vezes a concentração dele, que é 0,1 molar. Aí eu coloco 0,01 molar. Menos, agora, os mesmos valores, só que agora é referente ao que eu estou titulando, ao meu titulante. Então, vai ficar 20 ml, que é o que eu estou titulando, 20 ml, vezes a concentração do meu nitrato de prata, que é 0,1 molar, 0,1 molar, mais a concentração do nitrato da prata, mais a concentração da prata. Isso tudo dividido pelo volume total que eu vou ter dentro do Alemaia. O volume total do Alemaia é os 100 ml que estavam lá, mais os 20 ml que eu acabei de adicionar. Então, vai ficar 120 ml. Beleza? Então, a concentração do cloro vai ficar sendo igual. Tu fazendo essa conta na calculadora aqui, tu vai encontrar 6,67 vezes 10 a menos 2 mol por litro. É uma concentração, mol por litro. Essa concentração de prata, a professora colocou uma situação para gente, que de 23 a 25 ml, até 25, de 23 a 25, até 25 ml, essa concentração ela é muito pequena. Então, ela se torna desprezível, insignificante. Ela é desprezível. Beleza? Se ela é desprezível, eu não vou considerar ela para os cálculos, porque ela é desprezível. Então, eu vou fazer todo o cálculo, mas essa concentração de prata eu vou estar descartando. Então, eu vou ter que o CL é igual a 6,67 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Só que eu quero quem? PCl. Então, eu vou fazer o que de novo? Multiplicar por menos log. Então, eu vou multiplicar por menos log. E isso eu vou ter a concentração em PCl. Acho que é potencial de cloro, não sei qual é o nome que a gente dá. Potencial de cloro. Potencial de cloro vai ficar sendo 1,76. 1,1776. Tá? Aí tem as informações que ele te dá aqui em cima, olha, que a gente havia discutido bem aqui. Que o PAG mais o PCl é igual a 9,47, matemática básica. É como se fosse x mais y igual a 9,47. Então, eu encontrei meu x, que é meu PCl. Então, considerando aqui, ó, nessa equação, eu vou ter que PAG mais PCl, isso é valor dado já, é igual a 9,47, que é o que está lá em cima. Como eu quero encontrar o PAG e o PCl, eu já tenho, vou só isolar o PAG, que é igual a 9,47 menos PCl. PAG é igual, fazendo essa subtração, vai ficar 8,57. Tá ok? E isso foi a primeira parte. A gente fez duas partes, então, adicionando 20 ml e a gente fez antes do início da solução. Tá? Agora a gente vai para a segunda parte. Qual é a segunda parte? A segunda parte agora é quando a gente estiver se aproximando do ponto de equivalência. O que é o ponto de equivalência? O ponto de equivalência é quando a concentração de íons ela está se igualando, ou seja, vão ser tudo igual. KPS e a concentração de íons vão estar todas a mesma. Está tudo no ponto de equivalência. Por isso que é ponto de equivalência. Então, ó, ponto de equivalência próximo. Segundo a resolução, ela adotou para a gente que quando estiver perto de 99,9 ml, a gente vai estar se aproximando. Opa, não é NaCl, que é a G. Só corrigindo aqui, isso aqui é a GNO3. É a concentração do titulante. Então, adicionando 99,9 ml da concentração do titulante, a gente vai ter alteração nos nossos valores. Certinho? Então, bora lá. Agora, a gente vai ter o seguinte.
A gente vai fazer o cálculo da mesma fórmula, da mesma forma mesmo. Então, olha lá, a concentração, aquele cálculo permanece, a fórmula. Concentração é igual à concentração inicial da minha solução, que a gente já fez, que é 100, a concentração já, o volume inicial, que é 100, e a concentração, que é 0,1 molar. Beleza? Menos a concentração do meu titulante, certo? Vezes o volume. Só que agora, qual é o volume que eu estou adicionando? É 99,9, é o volume adicionado. Vezes a concentração, que é 0,1. A concentração dele, do titulante não muda. Mais a concentração do AgCl na minha solução, no meu titulante. Do AgCl já, do Ag. Deixa eu riscar isso daqui. Dividido pelo volume total agora. Como eu coloquei mais 9,9, como tinha 100, ficou 199,9 ml. Olha, esqueci, coloca sempre a unidade. Molar. Sempre colocando a unidade, sempre colocando as unidades. Então, a concentração de cloro, quando tu fizer essa conta, vai ficar igual a 5,10 a menos 5. Agora, a concentração de prata já começa a contar, porque eu passei de 25 ml, de 23 a 25 ml. Então, agora, a concentração de prata começa a contar. E como é que eu vou encontrar a concentração de prata? Tu sabe, a concentração de íons. KPS é igual ao quê? A concentração dos íons. Isso tu já sabia, isso aí não é novidade para ti. Então, eu quero a concentração do Ag. Eu vou só isolar o Ag. Vou colocar que o Ag é igual ao meu KPS sobre a concentração de cloro. Tranquilo? Se eu sei que o Ag é o KPS sobre a concentração de cloro, eu vou só substituir o Ag lá. Tranquilo? Então, eu vou substituir o Ag aqui na minha equação. Então, eu vou ter que o Cl igual 5 vezes 10 a menos 5, mais o Ag, que agora ficou sendo KPS, sobre a concentração do cloro. Beleza? Então, a concentração de Cl fica igual a 5 vezes 10 a menos 5, mais o KPS a gente calculou. O KPS, a equação te dá, aliás, é 1,8 vezes 10 a menos 10. Olha lá, então, fica 1,8 vezes 10 a menos 10, dividido pela concentração do cloro. Beleza? Aí aqui o cloro virou uma incógnita. Para me livrar dessa incógnita, tu sabe matemática básica, eu vou multiplicar a equação toda por cloro. Quando eu multiplico toda a equação por cloro, eu vou multiplicar cloro vezes cloro. Vai dar cloro ao quadrado igual a 5 vezes 10 a menos 5 cloro mais 1,8 vezes 10 a menos 10. Eu vou cortar esse cloro com cloro, por isso que não fica 1,8 vezes 10 a menos 10 cloro, igual ficou aqui. Agora passando tudo para o primeiro membro, eu vou ter que o meu cloro ao quadrado menos 5 vezes 10 a menos 5 cloro menos 1,8 vezes 10 a menos 10. Isso tudo igual a zero. Aqui a gente tem uma equação no segundo grau que vai dar para resolver por Bhaskara. Isso tu sabe. Beleza? Isso tu sabe. Aí depois vai ter o ponto finalzinho, que é após o ponto de equivalência. Que são esses 4 momentos. Após o ponto de equivalência, é bem tranquilo, certo? Após o ponto de equivalência, o que é após o ponto de equivalência? No ponto de equivalência, já houve precipitação. Mas a gente vai colocar um pouquinho mais de titulação. Pode reparar que ela colocou aqui 99,9 e depois ela vai colocar apenas 104 ml. Porque a gente vai botar só mais um pouquinho, não vai botar muito. Para não contaminar a nossa, acho que é a amostra, o nosso analito. Agora, o que acontece agora aqui? Como ele já precipitou, a concentração de Cl vindo do NaCl já não tem mais.
Já não tem mais, ou seja, ela está esgotada. Agora, o excesso de concentração que eu tenho é a de prata. Então, agora eu tenho que calcular a concentração de prata. Então, vai ficar que o Ag é igual. Agora, a mesma coisa. O volume colocado de Ag, que é 104, vezes... Tá aqui, ó, 104 vezes. A concentração, que é 0,1 molar. Eu esqueço de botar a unidade, velho. Menos... Aí, os 100 ml, que é a concentração inicial do que estava no Erlenmeyer, vezes 0,1 molar, que é a concentração que estava no Erlenmeyer. Isso não é novidade para ti. Mais a concentração de cloro. Concentração de cloro dividido por agora o volume total no Erlenmeyer, que é 204 ml. Pode quer ver, vai somando. Fazendo essa conta aqui, eu vou ter que a concentração de Ag é igual a 1,96 vezes 10 a menos 3 mol por litro, certo? O Cl, a mesma coisa que aconteceu com o Ag bem aqui, ó, quando o Ag ele tinha uma concentração muito pequena, vai acontecer com o Cl agora. Vai acontecer com o Cl a mesma coisa agora. O Cl está numa concentração inexistente, muito pequena. Por quê? Porque agora ele já está todo no analito. O Cl que tinha já está todo no analito. Certo? Todo ele foi em forma de AgCl. Então não tem mais quase Cl concentrado, Cl na solução. Muito pouco só é Cl na solução. Toda a parte dele está lá no analito. Então eu vou calcular aqui. Esse é meu Ag, só que eu quero o AP, ou o AP já, o PAg. Então PAg vai ser igual a esse valor aqui multiplicado por quem? Por menos log. Sempre multiplicando por menos log. Ela não quer a concentração iônica, ela quer, acho que é potencial de prata, né? Acho que é meio de pH, potencial hidrogeniônico, que é potencial prationiônico. Aí vai ficar, sacanagem, aí vai ficar que o PAg é igual a 2,7, beleza? Aí agora eu tenho que encontrar a concentração de Cl nesse momento, porque tipo, aquela concentração de Cl que eu tenho a cada vez que tu adiciona o titulante, as concentrações vão mudando. Então tu tem uma concentração para Ag e para Cl a cada momento. Cada momento vai ter uma concentração de prata, uma concentração de Cl, uma concentração de prata, uma concentração de Cl. Então agora, após o ponto de equivalência, tem que encontrar também a concentração de Cl. A concentração de Cl é o quê? Lembra da fórmula, mesma coisa. KPS, mesma coisa que a gente fez anteriormente, mesma coisa. Os dois passos finais é esse. KPS igual a concentração de Ag, porque isso aqui é uma fórmula que já é existente, então ela vai servir para qualquer momento. Não é uma coisa que vai variar de passo de momento para momento. Então, KPS é igual a GVCl. Como eu quero Cl agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o Cl igual a KPS sobre a concentração de Ag, de prata. Como eu agora já sei a concentração de prata, eu vou ter que meu Cl é igual a KPS, que eu já tenho KPS. O KPS é 1,8 vezes 10 a menos 10, isso aí a questão vai te dar, dividido pela concentração de prata, que é 1,96 vezes 10 a menos 3. Tu não pode colocar o PAg. PAg é 2,7. Isso aqui já é a concentração de prata multiplicada por menos log. Quando tu jogar aquele, que é a concentração do íon prata, então tu tem que jogar esse valor aqui, tá? Aí tu jogou aqui, quando tu fizer a multiplicação, quando tu fizer a divisão, tu vai ter 9,1 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Acabou? Não, não acabou. Tu vai ter que multiplicar isso aqui, ó. Agora a concentração de cloro é quanto? É 9,1 vezes 10 a menos 8. Mas eu vou multiplicar isso aqui por menos log. Também por menos log, porque eu quero PCl desse momento aqui. Então o PCl, multiplicando por menos log, faz na calculadora. Vai dar 7,04. Beleza? O gráfico ele é só demonstrativo, como a Karen falou. Aí o gráfico dá uma analisada lá, ou seja, quanto mais eu coloco prata na solução, mais eu diminuo a concentração de cloro. Então, no início da solução, eu vou ter um PAg menor, porque conforme eu coloco, eu titulo o PAg na solução, o meu PAg vai aumentando, então ele começa... O meu PAg vai aumentando, então o PAg começa lá embaixo e ele vai subindo. E o PCl começa lá em cima, que está cheio, e ele vai descendo. Como se fosse um gráfico de cinética química.
de reação de cinética química, onde o reagente vai diminuindo e o produto vai aumentando. É a mesma coisa. Falou, mano? Boa sorte.